Olá, meu nome é Camila Gaioves e eu estou aqui para apresentar o nosso primeiro Unibrasil Plural, um programa em que semanalmente traremos profissionais de diferentes áreas para debater vários assuntos de interesse da comunidade, para que você fique ainda mais informado sobre tendências, polêmicas, mudanças no mercado e muito mais. E é claro, tudo isso de forma plural. Falando em mudanças, vale lembrar que estamos há quase 6 meses enfrentando a pandemia causada pela Covid-19. Com isso, todas as relações sociais precisaram ser refeitas e reconstruídas. Nossa forma de interação precisou se moldar à tecnologia, onde os abraços são distribuídos com emojis e figurinhas, não é mesmo? Mas além dessas relações pessoais, o mercado de trabalho sofreu uma grande disruptura. Tivemos que nos adaptar à rotina, ao home office, separar o tempo entre casa, trabalho, filhos, marido, família e lazer. Além das empresas, que também precisaram passar por uma grande adaptação organizacional e estrutural para conseguir dar continuidade à sua entrega. E com isso, novas habilidades foram desenvolvidas pelos dois lados, o profissional e o empreendedor, desenhando um novo quadro de requisitos. E esse é o nosso assunto de hoje. Como será o mercado de trabalho pós-pandemia? Quais serão as novas habilidades exigidas dos profissionais e a nova postura das empresas para isso? Nosso bate-papo de hoje será com Wellington Virgovino, egresso do curso de Psicologia da Unibrasil e atualmente consultor da Great Place to Work, e Marcelo Figueiral, que é Head de Inovação e recentemente ajudou a pivotar a startup de inovação IoT para a indústria 4.0. Sejam bem-vindos. Marcelo, quando pensamos no empreendedor, no empresário, já se subentende-se que a pessoa tem uma visão estratégica de negócios diferenciado. A todo momento ele precisa estar se reinventando, atento às novas tendências, com o planejamento em dia, e mesmo assim algumas empresas são mais resistentes a essas mudanças. E a pandemia forçou algumas adaptações para o nosso momento, como, por exemplo, o modelo de trabalho home office. Como será esse novo modelo de empresas a partir de agora e qual será o respingo da pandemia? Legal. Boa pergunta, Camila, porque assim, a gente está vivendo, no meu ponto de vista, e a reflexão que eu faço com os empresários, com o pessoal que está nessa área de tecnologia e inovação, que realmente está mudando assim, um mindset, um jeito de fazer os negócios no mundo, é que é o seguinte: a gente está vivendo uma oportunidade ímpar de mudança de lógica de relações de trabalho, de lógica de relações de consumo e de lógica de relação com os próprios colaboradores e entre pessoas. Então, o que tem acontecido? Se a gente pegar rapidamente um histórico, trazer 10 anos, né, que a gente está falando um pouco mais de 120 meses aí para trás, a gente percebe que as organizações, e existe muito dessas ainda hoje, eram organismos completamente inorgânicos, duros, hierárquicos, piramidais, de top-down, comando de lá de cima para baixo. O que as startups vieram fazendo de revolução e que está mudando o jeito do negócio? Tornar as relações, tanto com o trabalho, assim como o consumidor, muito mais orgânicas. É o chamado negócio mais humanizados. Como que isso reflete para esse pessoal de trabalho que está chegando, vamos supor, o mercado do futuro? A prova de que esse é o caminho que o mercado está indo foi a chegada do Covid. O Covid fez com que grandes organizações, interesse do pequeno ao grande, tivesse que mudar muito rapidamente, primeiro, a relação de trabalho que tem com as suas equipes, né? Tanto de linha de comando, assim como monitoramento de atividade. Segundo, tiveram que fazer uma adequação, de novo, com uma velocidade muito rápida, de tornar seus produtos digitais, né, digitalizados, para poder continuar um canal de distribuição para que aquele negócio não parasse. Quando você analisa esse contexto que o Covid fez e essa mudança que vem acontecendo, percebe-se claramente que o futuro está trazendo para uma gestão que a gente chama, que é uma técnica de gestão, que é chamada gestão libertária. O que é a gestão libertária? É você empodera as pessoas para que cada um possa ser líder das suas atividades, né, dentro de uma relação de confiança, para que aquele objetivo, aquela atividade ou aquela meta pode ser alcançado.
isso faz com que as pessoas mudem, né, a relação de trabalho, de não olhar mais para uma organização somente, exclusivamente por causa daquele salário que está sendo pago, ou de repente aquele status quo que aquela função tem, mas de poder se integrar nessa empresa, que é considerada um organismo vivo, pelo propósito que ela entrega para o mercado. Então, o cenário que se tem hoje é um cenário para aqueles que estão percebendo essa mudança sutil, preparar seus chamados soft skills, né? Quer dizer, qual é o tipo de pessoa e profissional que essas empresas vão estar buscando, para fazer com que esse novo paradigma que está surgindo, que provavelmente, com quase toda certeza, deve ser a nova verdade da ordem de negócio nas empresas, dê continuidade para o seu amadurecimento. Obrigada, Marcelo. Continuamos aqui agora com o Wellington. Wellington, para você que é profissional da área de psicologia, quais são as novas habilidades que serão exigidas nesse novo mercado de trabalho? Primeiro de tudo, obrigado, né, pelo convite de estar aqui. E falando então de futuro, né? Futuro, primeiro que ele é incerto, né? Claro que quando a gente pega grandes futuristas falando de futuro de trabalho, Fórum Mundial de Economia, que trabalha isso com muito afinco, a gente percebe que o profissional do futuro, as características desse profissional, primeiro, um futurista brasileiro, né, que é o Thiago Matos, ele fala particularmente tem uma fala que ele sempre fala nas palestras dele, que eu gosto muito, que na verdade é do Alvin Toffler, um futurista americano, que ele fala que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender de novo. Então, o futuro do trabalho, ele espera profissionais que saibam desaprender e reaprender coisas novas. Então, você desaprende aquilo que você já sabe e aprende coisas novas. Então, o futuro do trabalho espera esse tipo de profissional, que pense por si só e que ele seja capaz, principalmente, de reaprender as coisas com velocidade. Hoje nós temos um cenário onde as pessoas, primeiro, elas são contrárias à mudança, depois elas absorvem e depois elas aceitam e entram na mudança. Isso em um futuro muito próximo, nós não teremos mais essa possibilidade. As coisas vão mudar de maneira tão rápida, serão tantas informações a serem processadas, que nós precisaremos mudar muito rápido. Então, o profissional do futuro é aquele que sabe reaprender as coisas, que ele tem essa habilidade de aceitar o novo, né? Quando a gente pega o Fórum Mundial de Economia, fala muito em inteligência emocional, né? O profissional do mundo disruptivo, inteligência emocional, colaboração, ser capaz, como o Marcelo falou, né? Colaboração, cocriar, compartilhar, e também ser capaz de desenvolver temas complexos, né? Resolver problemas complexos, ter essa habilidade de fazer isso, né? Então, para isso, eles até dizem no Fórum Mundial de Economia que a pessoa precisa ter uma sede de conhecimento, estar constantemente se desenvolvendo e se aprimorando, né? Então, esse é o profissional do futuro que está para vir, né? Desafiador. Obrigada, Wellington. Como o pensamento inovador e tecnológico vai fazer a diferença a partir de agora? E qual a importância de uma gestão visionária e empática nesse processo de construção de um novo mercado profissional? Ah, legal. Então, assim, ó, a gente fala assim, todo mundo está muito escutando a inovação, 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 e se você pegar uma etimologia da palavra, né, o inovar vem de novo mais ação. Então, não há nenhuma mudança para algo novo se você não tiver ação. E por que é isso importante contextualizar? Porque o princípio, por exemplo, de uma startup desenvolver um produto muito rápido e colocar no mercado não é tanto o conceito dela, mas é o poder de execução. O que isso reflete para mim, para você, Camila, né, para as pessoas de modo geral? O mercado está olhando para quem a gente chama maker. É a pessoa que pega, cara, gostei desse projeto, vamos botar para rodar? Vamos testar? Bota para fazer. Isso muda toda uma lógica, porque tem muita gente, por exemplo, tem muitos profissionais que seu mapa mental está programado para receber comando. E ele não está programado para ter atitude de ação. E a inovação nesse encaixe traz essa perspectiva. Murilo Gun, que é um cara muito legal, ele fez stand-up comedy, se não me engano, acho que é um pernambucano,
da área do Nordeste, ele fala que não existe inovação. O que existe é combinação. Ele chama de combinatividade. Por que combinação? Porque é muito difícil inventar uma coisa do zero, inventar uma coisa nova. Mas como que você cria algo inovador? Você junta várias ideias ou vários inputs, percebe uma dor latente ou, por exemplo, uma dificuldade que existe no mercado e ele cria alguma coisa para resolver aquele problema, resolver aquela dor. De repente, aquilo ali sai uma inovação. Então, assim, para quem quer inovar, para quem quer buscar novas soluções para o mercado, quer fazer o seu negócio crescer, ou quer ser um profissional, um colaborador que faça diferença dentro de uma organização, o primeiro skill para o profissional do futuro é o seguinte: leitura, estudo. O estudo, assim, que a gente fala, não quer dizer que você tem que sentar numa cadeira e ficar ali, né, absorvendo um conhecimento, mas é a atitude de buscar conhecimento via livro, via universidade, faculdade, via pós, via especialização, porque vai te dando insights e fundamento para ter ideia. Segundo, ação. Não adianta ficar professando e não botar em prática. O mundo está esperando pessoas com atitudes positivas dentro de um propósito de mudar uma lógica para que haja um resultado diferente do que a gente viu até então. O pós-Covid, a gente tem a chance de mudar lógica de consumo, gerar mais equilíbrio sustentável, um consumo mais consciente, para fazer com que a gente possa ter uma sociedade muito mais sustentável e equilibrada. Marcelo, aproveitando o momento, para você que é gestor e empreendedor, como você vê essa questão no perfil profissional? Você acredita que o diferencial é ter conhecimentos mais específicos de uma determinada área ou conhecimentos e experiências mais generalistas? Tá, assim, ó, já tem uma clareza boa em relação aos profissionais, que é o seguinte: para aqueles assuntos mais técnicos, em tecnologia, por exemplo, é programador. Para assuntos mais técnicos, você vai buscar o cara que é um especialista, tem um conhecimento aprofundado de um determinado assunto, tá? Porém, o seu skill como pessoa precisa ter, primeiro, bom relacionamento, porque o mundo, nesse ponto, com os profissionais, está se tornando 3C, que a gente chama, um ambiente 3C, compartilhado, colaborativo e co-criado. Toda vez que você colabora com uma equipe, você começa a compartilhar informação. Toda vez que você compartilha informação, começa a te gerar insights para criação, para cocriação. Então, não adianta a pessoa ser extremamente técnica não tiver um skill, né, mais assim, compartilhado e colaborativo. Então, tem que definir. Você vai para uma área de indústria, por exemplo, vai trabalhar, sei lá, em siderurgia com altos fornos. Uma profissão extremamente especializada, técnica, precisa. Mas você não vai conseguir se tornar empregável se ter um jeito de ser como pessoa, não interagir com outras ou não for, né, não ter uma certa empatia. Então, esse é o primeiro. O segundo, para os cargos chamados assim, gerenciais, gestão, esse pessoal que é mais focado nas relações humanas, o que o pessoal tem procurado é o generalista. E aí, por exemplo, no nosso caso com startup, o que a gente busca às vezes no generalista? Para ter a visão sistêmica. Cara, eu preciso ter uma visão de cima do negócio. Eu entendo muito bem de um assunto, sou um gestor financeiro, entendo muito bem de toda a cadeia e estratégia de finanças, mas eu preciso ter a visão geral da empresa e das equipes de trabalho para contribuir, dentro do meu conhecimento, para uma relevância para o negócio. E aproveitando a pergunta que já foi feita para o Marcelo, gostaria de saber se você compartilha da mesma opinião que ele, de que os profissionais do pós-pandemia de algumas áreas precisam ter conhecimento mais específico, enquanto outros mais generalistas, como o caso da área de humanas. Olha, eu confesso que eu concordo com o Marcelo. Eu acho que se a gente pega alguns países, né, já super desenvolvidos, né, com Suíça, etc., a gente percebe que na educação básica dessas crianças, eles já têm linguagem de programação, né, por exemplo. Então, o mundo do trabalho, ele vai precisar de pessoas muito técnicas também. Assim como, por outro lado, tem coisas que a inteligência artificial, etc., ainda não vai conseguir atender. E nós iremos precisar de pessoas altamente desenvolvidas do lado humano.
né? Coisas que o robô não vai conseguir fazer. O robô não vai conseguir sentir exatamente a dor de um cliente. Então, isso o ser humano é capaz de fazer. Então, essa habilidade pessoal, interpessoal, esses soft skills, como ele colocou, ele é super importante. Porque algumas situações operacionais, a máquina vai atender perfeitamente. Né? Mas, entretanto, tem coisa que só o ser humano ainda é capaz de fazer e por muito tempo será capaz de fazer. Segundo o próprio estudo de grandes futuristas, né? Não só brasileiros, mas de fora do Brasil também. Então, gente, esse aprimoramento técnico vai ser extremamente fundamental, como o Marcelo mesmo colocou. Especializações, pós-graduação, continuar estudando, faculdades, conhecimentos diversos, isso é extremamente importante. E do outro lado, se desenvolver de maneira humana, né? Soft skills. Habilidade de se relacionar com o cliente, habilidade de se relacionar entre pessoas, inteligência emocional, isso vai ser extremamente importante. Legal, Wellington. E qual é a sua opinião? O home office, ele veio realmente para ficar? Gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância da saúde mental e da inteligência emocional para fazer a gestão de produtividade e conseguir fazer a separação entre casa e trabalho. Uma excelente pergunta. Recentemente nós fizemos uma pesquisa pulso, né, no GPTW, onde vários clientes responderam, aqui no Paraná, mais de 5.000 pessoas já responderam essa pesquisa, né? Então, sim, é uma pesquisa maior que DataSense e Folha, né? Datafolha e Ibope, né? Que pesquisam mais de 2.000 pessoas. Então, assim, o que a gente percebe? Quais são as tendências que nós estamos vendo em se tratando de home office? Que o home office ele realmente veio para ficar. Só que não necessariamente as pessoas querem estar só de home office. Elas querem ter a opção de também ir ao trabalho, ou seja, o que a gente tem percebido num futuro próximo do mercado é um híbrido entre a possibilidade de ir ao escritório, ir ao trabalho e ter a possibilidade de trabalhar em casa. Por exemplo, para trabalhos que requerem mais concentração, as pessoas preferem muito estar em casa. Entretanto, elas sentem muito falta do relacionamento com as pessoas, que isso tem muito a ver com a saúde mental. Né? Com essa saúde psíquica e emocional da pessoa não se ver todo momento trancafiada dentro de casa. Ela precisa muitas vezes estar com a equipe para refrigerar, para escutar histórias, para almoçar junto. A gente percebe o quanto isso tem feito falta para as pessoas no dia a dia do trabalho. Então, em se tratando de home office, a gente percebe que ele veio para ficar, mas a tendência é que ele exista de maneira híbrida no futuro, né? Quando a gente fala dessa parte de saúde mental no trabalho, eu percebo muitas práticas, através dessas mesmas pesquisas, algumas empresas elas adotaram algumas práticas muito interessantes para manter o máximo da saúde mental, daquela oxigenação que o dia a dia nos traz quando a gente sai de casa. Por exemplo, Happy Hour online, que é uma coisa que a Unibrasil mesmo fez recentemente, né? Isso tem se tornado uma prática onde as pessoas contam histórias. Tem até uma empresa, olha que bacana, Camila, ela fez o seguinte, ela fez um show de calouros online numa sexta-feira, onde quem sabia tocar violão, tinha uma pessoa que tinha feito um curso de stand-up, fez lá um stand-up para o pessoal, conta uma história, apresenta o filho. Então isso faz com que as pessoas se sintam o máximo num dia a dia como se não tivessem uma pandemia, né? Então, a socialização de maneira online, ela tem se tornado uma prática constante das organizações, né? Assim como algumas empresas estão adotando também assessoria psíquica, ou seja, contratando psicólogos, né, para sessões de terapia, se porventura alguém quiser uma terapia breve, né? No começo da pandemia, nós percebemos um alto índice de ansiedade dos colaboradores, e essa prática de ter o psicólogo, eles chamam de escuta na empresa, né? O quanto isso foi bom para as pessoas, o quanto isso fez bem para que as pessoas pudessem se sentir menos ansiosas, né? Ter alguém escutando sobre aquele assunto específico, né? Como diz o Lacan, falar é curar e organiza as ideias. Isso faz todo sentido, principalmente quando as pessoas se veem numa situação onde elas não podem controlar, né? E traz ansiedade. Então, as organizações elas estão se adaptando para trazer o máximo de qualidade emocional para essas pessoas. Ginástica laboral online, né? Momentos de mentoria. Então, o ser humano tem a capacidade incrível de se adaptar, né? Então, a gente percebe que o home office
ele vai se tornar um híbrido, mas essas práticas de assessoria ao colaborador, de apoio, de escuta, de valorização, vão continuar fora mesmo da pandemia. Então é isso, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Fiquem à vontade para voltarem a conversar com a gente sempre que quiserem. E como nós estamos nos encaminhando para o final, Wellington e Marcelo, vocês querem dar uma palavrinha para fazer esse encerramento? Eu queria agradecer, Camila, o convite, né? A Elisa, a Unibrasil, tudo, a presença do Wellington aqui também. É uma honra poder a gente compartilhar conhecimento. Conhecimento não é para ser guardado, ele é para ser distribuído, e a consequência disso é a gente preparar essa nova geração, as pessoas que estão aí, para entrar nesse novo mercado de trabalho. A gente não quer ver ninguém desempregado, ninguém à margem do sistema, queremos ver todo mundo dentro, numa corrente do bem e de prosperidade. Então, obrigado a oportunidade de poder levar essa mensagem para todo mundo. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo convite, a Elis, você, Camila, o Marcelo pela fala dele, né, a professora Graciela, que sempre também, que foi que me trouxe mais próximo da Unibrasil depois que eu saí da Unibrasil. Fica aqui meu agradecimento. E, gente, para você hoje que está em formação, que está estudando, não pare de estudar mesmo que você, depois que você acabe a faculdade. O profissional do futuro é aquele que continua sempre, sempre, sempre aprendendo. É um eterno aprendiz, um eterno estudante. Então, gente, continue o seu estudo, continue. Se você puder fazer uma pós-graduação logo depois para continuar se especializando, continue sempre, sempre, sempre se atualizando. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro Unibrasil Plural. Muito obrigada a todos pela companhia. E se você tem dicas de pautas, manda um e-mail para a gente, marketing@unibrasil.com.br. E eu te vejo na próxima semana. Até lá!